Bem-vindo ao Inteligência Emocional do Podcast. O meu nome é Paulo Moreira, sou especialista em Inteligência Emocional e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Este podcast tem como objetivo aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, sendo os episódios suportados em evidência científica. Em cada quinzena é lançado um novo episódio que alterna entre um episódio onde eu abordo um tema dentro desta temática e entre uma entrevista a um convidado cuja experiência de vida ou profissional irá nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, vamos ao episódio de hoje. Olá, estamos aqui no episódio 60, chegamos aqui ao número 60, aqui um grande número, já são 60 episódios a falar sobre inteligência emocional. Eu quero aproveitar então para agradecer a todos os que estão desse lado, que permitem que o podcast seja tão bem acolhido, esteja constantemente como um dos podcasts mais ouvidos na rúbrica de Ciências e Ciências Sociais. Então, muito obrigado a todos pela vossa confiança e decidi por isso hoje fazer um episódio especial onde, em vez de conteúdo específico sobre um tema, eu vou-vos trazer 7 livros sobre inteligência emocional. Então, vou recomendar 7 livros que penso que te irão ajudar a desenvolver esta temática. São livros que têm abordagens diferentes ao tema, de autores diferentes e que eu recomendo muito que adquiram e que possam ler os livros. Não os 7, mas pelo menos aqueles que vocês acharem mais interessantes. Vou tentar aqui explicar o que é que eu acho que o livro nos traz, quais são os pontos principais e também decidi neste episódio iniciar a apresentação do livro através da leitura da apresentação do livro. Ou seja, cada livro começa ou com um prefácio ou com uma apresentação sobre o tema, e eu decidi pegar em algum tópico inicial que o livro começa a abordar para abrir o véu sobre o que o livro pretende falar. Okay? Então, quem estiver a ouvir este episódio através de uma plataforma de áudio não vai conseguir ver o vídeo. Este episódio também e todos os episódios do podcast encontram-se em vídeo no meu canal do YouTube. É só pesquisar em Paulo Moreira no YouTube e conseguem encontrar. Então, se estiveres a ver através do YouTube, já vais ver as capas dos livros. Caso contrário, eu vou identificar o nome do livro, o nome do autor, mas se quiseres ver a capa, basta ir ao YouTube, ir ao Inteligência Emocional Podcast, aceder ao episódio 60, cujo tema é 7 livros sobre inteligência emocional, e consegues ver eu a apresentar as capas para a câmara, ok? Então, vamos aqui ao primeiro livro. Este episódio também vai ser assim mais em jeito de quase conversa de café, em vez de estar aqui em modo de aula, como tem sido os episódios anteriores. Eu vou de vez em quando fazer aqui uma pausa, porque vou pegar no livro, vou abrir o livro, vou-me situar para iniciar a leitura. Alguns livros que eu vou recomendar, alerta desde já, são em inglês e infelizmente não se encontram traduzidos em língua portuguesa. O nosso mercado literário é um pouco empobrecido no que toca aqui a multitude de livros possíveis de traduzir, embora já seja um mercado sobrecarregado com muitos livros, não é? Todas as semanas saem vários livros. Nem há capacidade de absorção neste mercado em Portugal, mas é um mercado pequeno. Por isso existem muitos livros que não se traduzem, livros por vezes mais, digamos, secundários, não é? Não tão best-sellers lá fora, então não se oferece para tradução, mas não deixam de ser livros muito importantes, muito interessantes, e por vezes trazem conteúdo que, digamos, a massa não acede rapidamente porque não se tornou um best-seller. Então há alguns livros que eu vou recomendar, são em inglês. Dos 7 livros, penso que 3, salvo erro, são em inglês. Por isso, se não entenderes inglês, não conseguires ler em inglês, então estes livros, por enquanto, ficam desconsiderados, mas pelo menos vais entender o que é que o livro fala para potencialmente, se existir uma tradução, poderes, então, procurar esse livro. Vou começar pelo primeiro livro, a minha primeira recomendação. E embora os outros não tenham uma estrutura em termos de preferência, a minha hierarquia não é de preferência, o meu primeiro é um livro muito especial que provavelmente já ouviste falar se estás a acompanhar este podcast, que é o livro que tornou popular o tema inteligência emocional. Então, estou a falar de qual? Se estiveres a ver na câmara, é o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. O nome do livro em inglês, quando foi lançado, era Inteligência Emocional, porque é que pode ser mais importante do que o QI? Esta última parte era o subtópico, o subtítulo, mas o livro que está aqui em português, pela Temas e Debates, pelo Círculo de Leitores, é apenas Inteligência Emocional, mas está aqui uma faixa que diz o livro que mudou o conceito de inteligência, de Daniel Goleman. Então, eu vou começar a apresentação de cada livro lendo um excerto do livro,
Depois é que vou apresentar os autores, ou autor do livro, e falar rapidamente o que é que o livro nos traz. Então, no livro de Daniel Goleman, ele começa aqui na página 9, ele começa a indicar alguns pontos que o traz para este tema, ou seja, o tema das emoções. Porque é que este tema das emoções é tão importante? Então, no fim da página 9, ele diz o seguinte: ficam aqui alguns pontos focados pelos jornais desta semana. Então ele vai fazer um apanhado das notícias dos jornais desta semana que ele acha que são relevantes para o tema das emoções. Então vejam bem os pontos. Ele aborda 4 pontos, todos eles já podem perspectivar, são negativos, não é? para mostrar a importância deste tema. Primeiro, numa escola local, um garoto de 9 anos perde a cabeça, despeja tinta em cima das secretárias, computadores e impressoras e causa danos num carro que se encontrava no parque de estacionamento. A razão? Alguns colegas da terceira classe chamaram-lhe bebê e ele quis impressioná-los. Segundo ponto. 8 jovens ficaram feridos quando um empurrão inadvertido entre um numeroso grupo de adolescentes reunidos em frente de um clube de rap degenerou numa luta a soco e pontapé que terminou quando um dos agredidos pegou numa pistola de calibre 38 e começou a disparar para o meio da multidão. A notícia destaca o facto destes tiroteios causados por motivos aparentemente fúteis, que são entendidos como atos de desrespeito depositados, se terem tornado cada vez mais comuns por todo o país durante os últimos anos. Terceiro ponto, 57% das vítimas de assassínio com menos de 12 anos, diz o relatório, são mortas pelos pais ou pelos padrastos. Em quase todos os casos, os pais declaram que estavam apenas a tentar disciplinar a criança. Os espancamentos fatais são provocados por infrações, entre aspas, como pôr-se à frente da televisão, chorar ou sujar as fraldas. Okay? Por último, um adolescente alemão está a ser julgado pela morte de 5 mulheres e raparigas turcas no incêndio que ateou enquanto as vítimas dormiam. Membro de um grupo neonazi, fala de dificuldades em arranjar emprego, problemas de vida, de atribuir aos estrangeiros a sua má sorte. Numa voz quase inaudível, afirma: não consigo parar de arrepender-me daquilo que fiz e estou infinitamente envergonhado. Depois Goleman continua indicando: todos os dias as notícias nos chegam cheias de histórias como estas, sinais de desintegração do civismo e da segurança, de um assalto desenfreado da maldade e da agressão. Mas as notícias limitam-se a refletir numa escala ampliada uma crescente sensação de emoções descontroladas na nossa própria vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. Ninguém está isolado desta maré aleatória de explosão e remorso, de um modo ou de outro atinge as vidas de todos nós. Então, Daniel Goleman, neste livro, ele decidiu abordar o conceito de inteligência emocional para trazer ao público a importância desta temática. Daniel Goleman não é o pai da inteligência emocional. Eu penso no primeiro episódio o que é, afinal, a inteligência emocional. Eu já dei esta nota. Muitas pessoas acham que é, porque tornou-se este conceito popular graças ao mesmo, mas ele não foi o criador original do conceito. Mas é graças a ele que este conceito saiu, digamos, do foro académico, do meio académico, e tornou-se conhecido pela população em geral. O livro foi escrito em 1995, então estamos aqui a gravar o podcast em 2023, temos aqui quase 30 anos de publicação do livro. O livro mantém-se muito atual, mas em 30 anos a investigação mudou imenso, então existem aqui, o livro tem aqui algumas lacunas, ou não está bem atualizado em alguns pontos, mas no grande grosso ele está muito bem conseguido e, aliás, foi por me ter cruzado com este livro que a minha caminhada por este mundo começou. No meu próprio livro eu indico isso mesmo. Então eu tenho um grande apreço por esta obra, não só pela qualidade do conteúdo, por quem o escreveu, mas também pelo que representa para mim. Então eu deparei-me com este livro. O livro foi escrito em 95, eu deparei-me com o livro poucos anos depois, li o livro, achei que fazia todo o sentido. Na altura em Portugal não encontrei nada sobre o tema. Quer dizer, encontrava, mas eram subcomponentes de formações, ok? Vamos pôr uma formação sobre gestão de stress, imaginemos, e um dos módulos era inteligência emocional, ou apenas dentro do meio académico, um outro workshop direcionado, por exemplo, a estudantes. Nada aberto ao público, nada para tirar formações, e foi aí que começou o meu caminho por este mundo, certificando no estrangeiro, entrando pela área da psicologia, que a minha área inicialmente era gestão, para quem não sabe, depois derivei para a psicologia, para a investigação, e tudo graças a este livro que me
lançou. Então, eu aconselho este livro não tanto por considerar que é o melhor livro sobre o tema, é um dos melhores para mim, mas pelo que representa, e sendo o primeiro, penso que é sempre aquele livro que nós devemos ler. Goleman, neste livro, fala na inteligência emocional em 5 categorias. A primeira categoria é a autoconsciência, e Goleman fala que a autoconsciência é ficarmos conscientes das emoções quando surgem. Então, mesmo nos pontos que ele indicou, não é? Vamos supor que eu estou irritado com alguém, estou a sentir raiva perante alguém, eu entender essas emoções, estar consciente das mesmas, ou seja, para não deixar que as emoções tomem conta de mim. Depois, a segunda categoria é a autorregulação. Neste caso, ele indica que a autorregulação é a capacidade de nós gerirmos os nossos impulsos e responder de forma apropriada. Então, aqui estamos a ver que se nós conseguíssemos desenvolver bem estas competências, aquelas notícias que foram lidas anteriormente, que ele iniciou o seu livro, eram evitadas, pelo menos muitas delas. Terceira categoria, a automotivação, que é a capacidade de nós adiarmos a gratificação, não é? Eu quero algo imediatamente, eu capacidade de adiar esse algo, mantermos motivados e persistentes perante os desafios, então conseguirmos persistir, sermos resilientes. Depois, Goleman entra numa esfera interpessoal, não é? Então as 3 primeiras são mais intra, a autoconsciência, a autorregulação, a automotivação. Depois passa para a empatia, que é entender os sentimentos, necessidades, desejos e preocupações da outra pessoa, então tornamos aqui num ser mais coletivo, mais pró-social. E, por fim, relacionamentos interpessoais, que é a capacidade de gerir as nossas emoções, das outras pessoas, negociar soluções e fomentar relacionamentos positivos. Em resumo, este livro tem muita evidência científica e um apanhado do campo das emoções, porque ele pegou na teoria que existia sobre as emoções, sobre a inteligência emocional, sobre o conceito, mas foi buscar outras coisas e criou, digamos, a sua própria estrutura do que ele considerava que era a inteligência emocional. Então, ele criou a sua própria visão do que seria este tema. Então, este é um livro, e é o primeiro livro que eu recomendo. Vamos passar para o segundo livro. O segundo livro é um dos livros que não existe traduzido em português, e o nome do livro é The EQ Edge, em inglês. The EQ, mas lê-se IQ em inglês, Edge. Então, EQ, Emotional Coefficient. Então, coeficiente, ou quociente, peço desculpa, quociente emocional, em vez do quociente de inteligência. The EQ Edge. E o subtítulo, Emotional Intelligence and Your Success. Então, inteligência emocional e o teu sucesso. E eu vou fazer aqui enquanto estou a ler, o livro está em inglês, eu vou fazer tradução em português, então poderá não ser tão fluida como a anterior, porque estou aqui a fazer tradução in loco e a ver se não perco aqui informação importante. Há aqui algumas palavras que traduzem-se dificilmente para português, mas eles começam, são 2 autores, já vou falar sobre eles, começam assim no livro. Recordas-te daquele colega da secundária que era o melhor aluno e aquele gênio que apenas tinha As, neste caso na nossa representação, que tinha apenas 20 e parecia destinado a seguir um caminho de triunfo ininterrupto. As hipóteses são que não sabes bem o que aconteceu a esses génios, mas provavelmente consegues nomear 1 ou 2 colegas que tiveram muito sucesso e inesperado. Por exemplo, podem ter criado as suas próprias empresas ou tornaram-se líderes prominentes nas suas próprias comunidades. Mas quem é que iria pensar que isso poderia acontecer naquela altura? Naquela altura eles estavam ocupados a socializar, a tocar guitarra na sua garagem ou então a brincar com partes misteriosas na garagem. Talvez apenas tenham passado o secundário com as notas suficientes para conseguirem passar e as suas estrelas, digamos, a sua estrela cintilou apenas quando eles entraram no mundo real, como ele diz. Então, não é uma revelação que nem todo o talento cabe dentro do sistema escolar, que é um sistema muito restritivo para medir o sucesso. A história está cheia de homens e mulheres brilhantes e de sucesso que falharam miseravelmente ou não conseguiram atingir os resultados esperados na sala de aula e até que os professores e conselheiros os relegaram para uma vida mais marginal. Okay? Então,
mesmo as pessoas à sua volta não davam muito por eles. Mas apesar de existir cada vez mais evidência que pessoas que não conseguem ser tão bem-sucedidas no meio académico conseguem vingar no mundo real, a sociedade continua a persistir em acreditar que o sucesso na escola equivale ao sucesso na vida, ou pelo menos no local de trabalho. Agora, esse pressuposto está a ser ultrapassado. E depois entra pelo mundo da inteligência emocional. Então, quem é que são os autores deste livro? 2 autores, o Steven Stein e Howard Book. O Steven Stein é um psicólogo clínico e ele é fundador da Multi-Health Systems. E a Multi-Health Systems é uma empresa, uma líder a nível mundial, que publica uma vasta gama de testes psicológicos. Aliás, este livro segue um modelo, que é o modelo do Rowan Baron, que é o modelo EQI, já vou falar a seguir, e que tem a própria medição, o próprio assessment, e esse assessment está ao abrigo da Multi-Health Systems. Então, vamos supor que tu queres ser acreditado nesta corrente de inteligência emocional, para conseguires fazer relatórios para os teus clientes, se trabalhares com esta corrente, com este modelo, com este assessment. Esses relatórios são pagos e são feitos e são enviados ou impressos através da Multi-Health Systems. Então, alberga aqui muitas coisas. O segundo autor, Howard Book, é um psiquiatra, psicoanalítico, é também consultor organizacional e é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Toronto, no Canadá. E este livro segue o modelo EQI 2.0 do Rowan Baron. O Rowan Baron é um psicólogo americano israelita e criou o seu próprio modelo de inteligência emocional. Então existem 3 grandes modelos que eu falei no primeiro episódio, se ainda não ouviste, convido-te a ouvir, sobre o que é, afinal, a inteligência emocional, e falo de 3 grandes modelos. Então, os 3 primeiros livros que eu vou apresentar são esses 3 modelos. O primeiro, Daniel Goleman. Este segundo, Jackie Edge, fala do modelo EQI 2.0 do Rowan Baron, e o terceiro livro que vocês vão ouvir a seguir, é o terceiro modelo. E neste modelo, a inteligência emocional é definida como um conjunto de competências emocionais e sociais que influenciam a forma como nos percepcionamos e nos expressamos, desenvolve e mantém relacionamentos sociais, lida com desafios e utiliza a informação emocional de forma eficaz e com significado. E este livro, e este modelo, ou seja, o livro segue o modelo, trabalha através de 5 competências e 15 subcompetências. As competências são, e as respectivas subcompetências, então, autoperceção é a primeira competência, que depois se inclui a autoconsciência emocional, autoconfiança e autoatualização. Depois, a segunda competência, que está trabalhada no livro, mais uma vez, e no modelo, autoexpressão, que inclui a expressão emocional, a independência e a assertividade. Depois temos a competência interpessoal, é o nome da competência, cujas subcompetências são relacionamentos interpessoais, empatia e responsabilidade social. Uma quarta competência que é abordada no livro e no modelo é a tomada de decisão, e as subcompetências são o chamado teste de realidade, que é quando eu realmente testo os meus pressupostos face à realidade em si, resolução de problemas e resistência ao impulso. E, por fim, a quinta competência é a gestão de stress, que inclui flexibilidade, tolerância ao stress e otimismo. E este livro mostra estudos de caso, eu gosto muito do livro, está muito completo, estudos de caso, muitas evidências científicas, avaliações, então tu consegues fazer aqui as avaliações sobre cada competência, então para veres qual é, em que situação é que te encontras em cada competência, não é? Para teres aqui uma ideia, e também estratégias práticas para desenvolveres cada uma destas subcompetências. Okay? É um livro que recomendo imenso também nas minhas formações, de EQI Edge, de Steven Stein e de Howard Book. E esse é o segundo livro. Para o terceiro livro, seguindo a ideia das 3 correntes, como eu tinha dito, dos 3 modelos, então temos o modelo de Daniel Goleman, temos o modelo do Rowan Baron, e agora temos o chamado o Mesquite. O Mesquite é um modelo de Peter Selvey, John Mayer e David Caruso. E o terceiro livro, para quem estiver a ver aqui no YouTube, em inglês, este é um segundo livro que não encontro traduzido, e eu antes de fazer o episódio estive à procura, fazendo pesquisa na Google e em algumas livrarias portuguesas, e não encontrei traduzido. Então o livro, o nome é The Emotionally Intelligent Manager. The Emotionally Intelligent Manager é um gestor
ao gerente, ao líder emocionalmente inteligente. E o subtítulo é Como desenvolver e utilizar as 4 competências emocionais-chave da liderança, de David Caruso e Peter Selvey, destes 2 autores. Okay? The Emotional Intelligence Manager, David Caruso e Peter Selvey. Então, vou também ler o tal excerto, começando sempre assim. Já agora tenho aqui, só para quem está a ver no YouTube, este livro. Tive a oportunidade, quando estive junto ao David Caruso, é um dos meus mentores, foi um dos meus formadores quando eu estive na Universidade de Yale, a tirar uma formação. Tenho aqui o livro autografado por ele, sempre uma dedicatória. Dear Paul, all the best. Pronto, não é que seja uma dedicatória muito emocionalmente rica, mas nas dedicatórias é assim, quando se faz muitas, escreve-se cada vez menos, não é? É uma gestão de tempo. Então, este livro, vou ler aqui um excerto que eu penso que é interessante que nós podemos começar a seguir o seu raciocínio. Então, como é que começa o livro? Já alguma destas frases foi dita a ti? Não vamos ficar demasiados entusiasmados. Estás a ser demasiado emocional em relação a isto. Precisamos de olhar para isto de forma racional. Nós somos ensinados que as emoções devem ser sentidas e expressas de forma muito cuidada e controlada e apenas em certos ambientes e apenas em certas alturas. Isto é especialmente verdade quando estamos no local de trabalho. É considerado terrivelmente pouco profissional expressar as emoções enquanto estamos no trabalho. Nós acreditamos que os nossos grandes erros e arrependimentos devem-se termos estado demasiado emocionais. As vezes em que as nossas emoções nos ganharam. Aliás, as emoções são resíduos de 300 milhões de anos atrás, quando eram necessárias para a sobrevivência da nossa espécie. Nós acreditamos, neste caso os autores, acreditamos que esta visão da emoção está incorreta. Após 300 milhões de anos, mais milhão, menos milhão, os cérebros humanos tornaram-se maiores e mais complexos, mas ainda estão programados para a emoção. Os centros emocionais do cérebro não estão relegados para um lugar secundário no nosso pensamento e raciocínio, mas, em vez disso, são uma parte integral no que significa pensar, raciocinar e ser inteligente. E esta é a essência do trabalho conduzido pela Universidade de Iowa, pelo neurocientista António Damasio. Okay? Vejam bem, aqui a introdução deste livro faz a menção aqui ao nosso querido António Damasio. Nós, se neste caso fores português, porque António Damasio é um neurocientista português que vive nos Estados Unidos da América há algum tempo, ele e a sua filha Ana Damasio. A premissa fundamental deste livro, The Emotional Intelligence Manager, é que a emoção não é apenas importante, mas absolutamente necessária para tomarmos boas decisões, sermos eficazes a resolver problemas, lidar com as mudanças e suceder. Isto não significa que deves saltar de alegria cada vez que fazes uma venda ou que deves chorar até não mais quando não és promovido. Em vez disso, a premissa deste livro substitui a visão convencional da emoção com uma visão inteligente. Okay? Sermos inteligentes aqui com as nossas emoções. Adoro este livro também. Quer dizer, adoro os 7, daí estar a recomendar. Mas tenho aqui um carinho especial também para este livro. Quem é Peter Selvey e quem é o David Caruso, os dois autores. Peter Selvey foi um dos co-criadores do primeiro modelo de inteligência emocional. Então, o modelo Mesquite surgiu em 1990, então 5 anos antes da publicação do livro de Daniel Goleman. É por isso que eu digo que ele não é o pai. Então, passados 5 anos é que ele escreveu o livro, ou neste caso publicou o livro, não é? A escrita é feita um pouco antes. Mas em 1990, Peter Selvey e outro colega, que é o John Mayer, que não é autor deste livro, escreveram um artigo científico com o nome Emotional Intelligence e formaram o seu primeiro desenho sobre este conceito. David Caruso é um psicólogo de Yale que integrou depois esta corrente. Então, Peter Selvey, atualmente, e na altura até quando eu tirei a formação em Yale, era o reitor da Universidade de Yale. O David Caruso é um psicólogo de Yale e tem uma empresa que dá formação na corrente do Mesquite e que trabalha muito com organizações. Então, são duas pessoas, digamos, que representam este conceito desde o seu nascimento e que trabalham ficadamente com isto e têm uma veia académica muito forte. E este livro segue a visão do Mesquite, essa corrente. Quando digo Mesquite, quem está a ouvir e não conhece, parece estranho, parece mosquito. Mesquite é uma sigla, é um acrónimo.
MSC, C de Coimbra, MSCEIT, e que significa Meyer, de John Mayer, Salovey, de Peter Salovey, Caruso, de David Caruso, então EMC, depois Emotional Intelligence Test, porque o Mesquite é uma corrente, é um assessment, é para fazer uma avaliação. E este Mesquite divide a inteligência emocional em 4 ramos: percepcionar, entender, utilizar e gerir emoções. E Caruso e Salovey afirmam que nunca se deve ter uma estratégia, este livro fala sobre isso, uma estratégia definida ao entrar numa conversa ou situação difícil, não é? Por vezes nós, ok, eu quando for falar com aquela pessoa vou dizer isto, ou vou abordar desta forma. Eles acham que não se deve ter logo essa estratégia definida, ou seja, também não se deve reprimir as nossas emoções. Em vez disso, em vez de reprimir, como muitas vezes fazemos, ou definir logo à priori uma estratégia, sugerem que é necessário considerar os nossos próprios sentimentos e das outras pessoas, naquele momento, integrando os mesmos para a análise da situação. E eles afirmam que, se nós utilizarmos os sentimentos para orientar o pensamento e raciocínio, nós conseguimos desenvolver mais o evento, ou seja, o desenrolar do evento é muito mais positivo, que leva a resultados mais eficazes. E os autores também afirmam, o Peter Salovey e o David Caruso, que a chave para esta abordagem começa pela identificação emocional. Então, eu definir a emoção que eu estou a sentir e da outra pessoa. Porquê? Porque as emoções contêm dados, contêm informação, eu já tenho vindo a falar sobre isto ao longo do podcast, e essa informação é essencial para nós conseguirmos preparar, integrar conversas, decisões. Tem que estar preparado para ouvir as minhas emoções, e este livro está muito à volta disso. Eles dão o exemplo dos vulcanos, não sei se recordas, no Star Trek, se vias o Star Trek, também já houve aqui várias variações da série, já há filmes, pronto. Há uma personagem que é o Spock é um vulcano, o vulcano é uma espécie... Mentira, o Spock é metade vulcano, metade terrestre. Os vulcanos são seres que se movem única e exclusivamente pela lógica. É quase como robôs, não é? E o Spock tem metade. Então o Spock era muito lógico. Pois havia pontos que vinham em emoção, o seu lado, digamos, humano vinha ao de cima, mas era muito usar a lógica. E como os vulcanos, muitas pessoas, os vulcanos aboliam a emoção, achavam que era completamente fútil. E como os vulcanos, muitas pessoas e empresas acreditam que as emoções são fracas, irracionais ou tornam-nos vulneráveis. Mas muitos autores, inclusive estes, acreditam que é o oposto. Ou seja, ser um gestor emocionalmente inteligente, porque este livro é muito focado nas empresas, no gestor, mas acredita que, lendo este livro, extrais muita informação, não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal. Então, eu acho mesmo que este título não faz jus ao conteúdo do livro, porque eu posso olhar, achar que não tenho interesse dentro do meio profissional, em ser um gestor ou líder, ou seja o que for, e não ler este livro. Até porque todos nós somos líderes, nem que seja a nossa vida, mas como se fala aqui muito do workplace, não é? De liderança, por vezes achamos que é só no local de trabalho, mas não, este livro é ótimo. E ser um gestor emocionalmente inteligente, como eles falam, permite planear, ser adaptável e ter uma mente flexível ao identificar e utilizar emoções. E neste livro, o David Caruso e o Peter Salovey partilham evidências científicas, exemplos concretos que demonstram a importância destas capacidades no local de trabalho. E eles ensinam mesmo instruções detalhadas, dão aqui mesmo exemplos e estratégias para nós conseguirmos fazer. Eles terminam até o livro, a ideia central do livro é que não devemos ser um Spock, tal que eu falei, devemos abraçar as nossas emoções e permitir que elas nos ajudem a analisarmos a situação para conseguirmos tomar melhores decisões. Então, o terceiro livro é este, Emotional Intelligence Manager, de David Caruso e Peter Salovey. Mais uma vez, se estiveres no YouTube, está aqui a capa. Se não tiveres, espero que com a repetição do nome do livro consigas saber qual é. Vou só aqui dar um golo na minha água. Vamos então ao quarto livro. E o quarto livro volta ao primeiro autor, o Daniel Goleman. Ele escreveu outro livro que eu gostei imenso, que é Trabalhar com a Inteligência Emocional. Se reparares, eu acabei o terceiro livro, falei das 3 correntes, então cada livro integra uma corrente, e como acabo ou inicio na parte do trabalho, fui buscar outro relacionado com o trabalho. Okay? Tenho aqui então esfera pessoal, profissional. Quem quiser mesmo virado para o trabalho, este livro também. Este sim, ao contrário do anterior, é focado praticamente exclusivamente no trabalho. Claro que podes ler, e se não tiveres qualquer interesse no mundo profissional, na leitura de livros direcionados explicitamente para os mesmos, este é mesmo direcionado, mas dá sempre a tirar aqui lições. O anterior, embora seja direcionado, eu penso, no miolo do mesmo, é de forma genérica para tudo na nossa vida.
embora isto também seja, mas é mesmo mais focado no trabalho. Então, trabalhar com inteligência emocional e o que colocaram aqui foi, na faixa, o livro que mudou a maneira como se trabalha. Então, o primeiro colocou, neste caso a editora que traduziu, o livro que mudou o conceito de inteligência, neste, o livro que mudou a maneira como se trabalha. Então, Daniel Goleman, já o apresentei, como é que ele começa este livro? E também, só para uma inveja benigna, há dois tipos de inveja, posso depois gravar um episódio sobre isso, a benigna e a maligna. Tem aqui um autógrafo de Daniel Goleman, quando estive a última vez com ele. Este é dedicatório, foi um autógrafo. Ainda mais autógrafos se dá, e não há dedicatória, tornam-se curtas e depois desaparecem, e é só aqui o autógrafo. Como é que ele inicia aqui o livro? Direção daqui ao trabalho. Vamos lá ler aqui este pequeno excerto. As regras de trabalho encontram-se em mutação. Somos hoje avaliados por uma nova bitola. Não apenas pela nossa inteligência ou pelas nossas habilitações, mas também pela forma como nos gerimos a nós próprios e uns aos outros. Esta bitola aplica-se cada vez mais na escolha de quem é admitido e de quem não o é, de quem sai e de quem fica, de quem é preterido e de quem é promovido. As novas regras determinam quem tem maior probabilidade de se tornar um profissional excelente e quem está mais sujeito a descarrilar. E, independentemente da área em que estejamos a trabalhar no momento, medem as características que são cruciais para o valor da nossa candidatura a empregos futuros. Essas regras pouco têm a ver com aquilo que na escola nos disseram que era importante. As habilitações académicas pouca importância têm neste padrão. A nova medida parte do princípio de que se possuem habilitações literárias e conhecimentos técnicos para o nosso trabalho. Ou seja, este é o pressuposto, não é? No mundo, estou aqui a dar aqui um parênteses só para enquadrar, que esta parte, quando se lê, não fica bem, a lógica, o raciocínio perde-se aqui um pouco. Ou seja, cada vez mais, no mundo profissional cada vez mais exigente, cada vez mais competitivo, em que as pessoas, cada vez há pessoas mais formadas, então, aos poucos, uma empresa tem 5 vagas para uma função técnica específica, se calhar tem 50 currículos, e esses 50 já têm esse background académico, não é? Ou seja, vamos supor que eu quero um programador, eu já tenho 50 pessoas que saibam programar a linguagem, o código que eu pretendo, correto? Então, ou seja, não é suficiente, é necessário, sem isso nem sequer dava para concorrer, mas não é suficiente. Então, esta é a linha do Daniel Goleman. Ok. A nova medida parte do princípio de que se possuem habilitações literárias e conhecimentos técnicos para o nosso trabalho, é o que eu estava a indicar. Em vez disso, centra-se em qualidades pessoais como a iniciativa e a empatia, a adaptabilidade e a capacidade de persuasão. Tudo isto não é uma moda passageira nem a panaceia do momento da gestão. Os dados que apontam para que levemos isso a sério baseiam-se nos resultados de contactos de todo o tipo efetuados com dezenas de milhares de pessoas que trabalham. A investigação revela com uma precisão sem precedentes quais são as qualidades que marcam um profissional de exceção e demonstra quais são as aptidões humanas que prefazem a maior parte dos ingredientes da excelência profissional, em especial na liderança. Se o leitor trabalha numa grande organização, está provavelmente a ser avaliado neste momento em termos das suas capacidades, embora possa não o saber. Quando se candidata a um emprego, é provável que seja estudado através desta lente, apesar de, mais uma vez, ninguém lhe o dizer explicitamente. Qualquer que seja o seu trabalho, compreender a forma de cultivar estas capacidades pode ser essencial para o êxito da sua carreira. Este livro também já tem aqui há algum tempo, por acaso não sei quando é que o livro foi a primeira vez publicado, se estiver aqui de acordo com o habitual. Primeira edição 99, 4 anos após o livro Inteligência Emocional. 99 já tem aqui 24 anos, já a data da gravação deste podcast, e posso-vos dizer que se há 24 anos era assim, eu, mais uma vez é com a realidade norte-americana, mas também de forma transversal, cada vez eu noto isso, que eu trabalho muito com empresas, esta procura crescente sobre estas capacidades. E muitas empresas, diretores de recursos humanos, gestores, perguntam como é que eu consigo medir estas competências, avaliar estas competências. Cada vez procura-se mais. Então, mantém-se aqui um livro muito, muito, muito atual. E neste livro, Daniel Goleman revela as habilidades, aquelas que ele considera que distinguem os profissionais de destaque em todos os campos, desde o que ele chama nível básico até posições executivas de alto nível, e ele demonstra que o fator mais importante não é o QI, como nós já podemos perceber, diplomas avançados, expertise técnica, mas sim a qualidade que ele chama de inteligência emocional, lá está. E ele fala de alguns termos, que já falou no outro livro, mas aqui explora outros, como autoconsciência, autoconfiança, que não estava no outro, autodomínio, compromisso, integridade,
capacidade de comunicar e influenciar, que também não falo no primeiro livro, iniciar e aceitar mudanças, e estas competências têm um alto valor no mercado do trabalho atual. Goleman também dá uma visão muito própria sobre isto, que eu partilho e verifico, que é, quanto mais alto chegamos na hierarquia de uma empresa, mais essenciais estas habilidades se tornam. Porquê? Porque, em regra, e estou a generalizar, eu começo uma função e sou mais técnico, não é? Vamos supor que eu vou programar. Vou pegar nesse exemplo outra vez. Começo eu a ser programador. Se eu for muito bom naquilo que faço, em princípio, poderá haver a possibilidade de eu ser promovido e essa promoção para gerir outros colegas. Então, outros programadores que eu sou tão bom naquilo, vou então educar, gerir, ajudar, ensinar 2 ou 3 colegas que entram e começo a gerir pessoas. Então, eu torno menos técnico e mais horas da minha vida estão focadas nas pessoas. E sermos técnicos e gerirmos pessoas é completamente diferente. Seja as nossas emoções perante as situações novas, seja as emoções de outras pessoas. Então, estas competências, quanto mais elevado na hierarquia, parte do pressuposto, tornamos menos técnicos, temos de gerir mais processos e pessoas, logo estas competências têm um fator cada vez mais importante. Este é o quarto livro, Trabalhar com Inteligência Emocional. Mais uma vez, estou a mostrar agora a capa e o nome é Trabalhar com Inteligência Emocional. Este em português, não é? Quinto livro, um livro que foi lançado aqui durante a pandemia, salvo erro. Eu comprei mesmo quando o autor lançou. Deixa-me só ver também quando é que foi lançado. Foi antes, tinha dito 2019, pronto, pandemia. Sim, em março de 2020, não é? Foi decretado. 2019 foi publicado. E este livro, que vou mostrar na câmara, não existe traduzido em português. Já vi traduzido sempre em espanhol, mas em português não. E o livro é Permission to Feel. Permission to Feel traduz como Permissão para Sentir, do autor Mark Brackett. Já vou falar sobre o mesmo. Então, vamos lá ver o início do livro, não é? Como temos vindo a fazer até aqui. Vou aqui para pegar aqui num excerto inicial que achei interessante e, por acaso, neste ele começa logo assim. Ok, isto é como ele começa. Vamos lá tirar as questões fáceis do caminho em primeiro lugar. O que é que se passa com este título? Recordo que é Permissão para Sentir. O título. Desde quando é que alguém precisa de permissão para sentir? É verdade. Todos nós temos sentimentos mais ou menos de forma continuada, a todos os momentos que estamos acordados e até nos nossos sonhos. E mesmo sem pedir ou obter a aprovação de alguém. Parar de sentir seria como parar de pensar ou respirar. Impossível. As nossas emoções são uma grande parte, talvez a maior parte, daquilo que nos faz ser humanos. E, mesmo assim, nós vivemos na nossa vida tentando, de forma árdua, demonstrar de forma contrária. Os nossos verdadeiros sentimentos podem ser inconvenientes, podem ser confusos e podem ser mesmo aditivos. Eles deixam-nos vulneráveis, expostos, nus ao mundo. Eles fazem-nos fazer coisas que gostaríamos de não ter feito. Não admira que as emoções assustem-nos algumas vezes. Elas parecem estar tão fora de controle. Demasiadas vezes fazemos o nosso melhor para negar as emoções ou escondê-las, mesmo nós próprios. As nossas atitudes sobre as emoções passam para as nossas crianças, que aprendem através de pistas que nós deixamos no nosso dia-a-dia, dos seus pais, dos seus professores, dos seus modelos de vida. As nossas crianças recebem a mensagem em voz alta, para que também, passado pouco tempo, elas próprias aprendem a suprimir mesmo as mensagens mais urgentes do seu ser mais profundo. Da mesma forma que nós aprendemos a fazer. Se ainda não começaste a ler este livro, mas acho que já sabes aquilo que eu estou a falar. Então, nós não nos permitimos a nós próprios e uns aos outros a permissão de sentir. Nós engolimos, fingimos, evitamos conversas difíceis com o nosso colega, explodimos com a pessoa que nós amamos, comemos de forma desenfreada um pacote de bolachas inteiras e não temos ideias porquê. Quando nós negamos a nós próprios a permissão para sentir,
uma lista de resultados longa de problemas que começam a surgir. E depois começa a mostrar qual é essa lista, a lista longa. Então, este livro, o Mark Brackett, para começar, ele é o presidente e fundador do Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale. A Universidade de Yale tem um Centro de Inteligência Emocional, foi ele que fundou e ele que preside, e é também professor no Yale Child Study Center. Então há um estudo também de centro, é um centro de estudos, peço desculpa, para crianças na Universidade de Yale, ele é professor também lá. Então, como conseguem, se calhar, a perceber-se, o Mark Brackett trabalha muito focado nas escolas, não é? Junto às crianças. Não tanto o público adulto, quer dizer, público adulto, professores e pais, para as crianças, não é? Mas o grande foco último dele é, junto às escolas, dar a permissão para sentir e mostrar estratégias nesse sentido. E neste livro, ao contrário dos outros que eu falei até agora, que eram mais técnicos e muito focados no conteúdo, evidência científica e estratégias, este livro, vou supor um terço do livro, sensivelmente, se calhar um quarto, um terço se calhar é muito. O Marco também tem aqui muito storytelling, ao contrário dos outros, que também têm histórias, logicamente, mas o Marco fala aqui muito da sua experiência de vida, ou seja, o Marco passou uma vida de abusos, foi abusado em criança, vítima de bullying, os pais não queriam saber como ele se sentia, ele tinha um tio interessado nesta área, a área que não existia na altura, não é? Quando ele era pequeno, o Marco deve ter os seus 50, sensivelmente, ou 40 e muitos, e, ou seja, quando ele era pequeno, este tema ainda não tinha surgido, mas o seu tio era muito interessado nisto, então o tio foi uma das pessoas que permitiu ele sentir. Então também está um pouco em honra do tio, não só, mas também. E este livro combina isso, combina rigor, combina ciência, não é? Este background académico do Marco, paixão pelo tema e inspiração também, lendo aqui partes da história de vida dele. E a missão de vida do Marco é mesmo esta, é reverter este curso, então de grandes danos de nós não nos permitirmos sentir, e este livro tenta mostrar um pouco como é que isso é possível ser feito. Então, mais uma vez, volto a mostrar o livro para a câmara, sempre antes e depois, ou no início e no fim da apresentação. Permission to Feel, Mark Brackett, não está traduzido até à data em língua portuguesa. Nem português, nem encontrei em português de Portugal, nem português do Brasil. O próximo livro, eu dei esta nota português de Portugal e Brasil, porque neste caso, também outro livro em inglês que eu não encontro traduzido em português de Portugal, mas já encontrei em português do Brasil, ok? Então, o título, vou mostrar aqui para a câmara, eu tenho a versão como estão a ver em inglês, eu leio praticamente 90% em inglês, mesmo livros sejam traduzidos, eu costumo ler em inglês. Este livro, o nome em inglês é Raising an Emotional Intelligent Child. Em português do Brasil é Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. Ok? Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. Em inglês é Raising an Emotional Intelligent Child. O autor é o John Gottman. Ok? John Gottman. E vamos ver como é que o John Gottman começa aqui. Deixa-me ver aqui uma parte que eu tinha encontrado antes de começar. Antes de começar aqui o podcast, a me preparar, vou escolher aqui partes do livro. Então, ok. A maioria dos conselhos populares aos pais, então bem direcionado para pais, já há pouco eu andei aqui a ter livros diversos, como viram, um local de trabalho, mais storytelling, mais uma abordagem muito estratégia, evidência científica, e este sempre com evidência científica, logicamente, e este é muito direcionado para pais. Então, peço desculpa, era só para dar aqui o contexto e vou voltar a repetir. Então, grande parte dos conselhos atuais, hoje em dia, para os pais, ignoram o mundo das emoções. Em vez disso, foca-se em teorias educacionais que abordam o mau comportamento das crianças, mas desconsideram os sentimentos que estão subjacentes a esse mau comportamento. No entanto, o objetivo final de criar um filho não deve ser apenas ter uma criança obediente. A maioria dos pais espera muito mais dos seus filhos. Querem crianças que são responsáveis, que são morais, que contribuem para a sociedade, que têm força para tomar as suas próprias decisões na vida, que gostam de atingir e de realizar os seus feitos, que tenham os seus talentos, que aproveitem a vida e os prazeres que esta tem para oferecer, que tenham boas relações com amigos e
casamentos de sucesso e que elas próprias também se possam tornar bons pais. Na minha pesquisa, eu descobri que o amor em si não é suficiente. Aqui um parênteses, muitas vezes fala-se, não é? O amor, se um pai amar, o amor é tudo. E ele, na sua investigação, na sua pesquisa, viu que o amor não é suficiente. Continuando. Pais muito preocupados, calorosos, envolvidos, muitas vezes têm atitudes em relação às suas próprias emoções e dos seus filhos que impedem ou leva a que não consigam tão bem comunicar com as mesmas quando elas estão tristes, com medo ou zangadas. Mas, embora o amor em si não seja suficiente, canalizar esse carinho em competências básicas que os pais pratiquem, como se estivessem a fazer coaching aos seus filhos, na área das emoções, é suficiente. O segredo reside em como é que os pais interagem com as suas crianças quando as suas emoções estão ou vêm ao de cima. Red hot, né? Estão mesmo intensas. Então, John Gottman, quem é John Gottman? É um grande investigador, um psicólogo clínico muito premiado, um dos mais conhecidos na sua área. Ele trabalha com casais, é terapeuta familiar e estuda casais há 4 décadas. Ele nasceu na década de 40, já há 4 décadas que ele faz investigação e é professor também emérito de Psicologia da Universidade de Washington. E ele, com base em 20 anos de pesquisa nessa universidade, ele estudou interações entre pais e crianças, pais e filhos, não é? E ele e a equipa desenvolveu um conceito que é o chamado coaching emocional. Acho que tu desse lado já deves ter ouvido falar da expressão coaching, não é? Quase de certeza. Mas o coaching emocional é uma técnica que eles desenvolveram em que os pais podem utilizar para ensinar aos seus filhos autoconsciência, autocontrole e promover um desenvolvimento emocional. E esta técnica, ele tem vindo a estudar, mostra um efeito positivo na saúde física, no desempenho académico e no bem-estar emocional das crianças. Tópicos que este livro aborda. Este conceito de coaching emocional é a base do livro, ou seja, que é a chave, porque ele diz que é a chave para criar crianças emocionalmente inteligentes. Como podemos avaliar o nosso estilo parental? As principais etapas deste coaching emocional, os efeitos do casamento e divórcio na saúde emocional do filho e o papel crucial dos pais na família. Então, são alguns tópicos que este livro aborda e volto a mostrar aqui para a câmara e a repetir o nome. Então, em português do Brasil é Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. Em inglês é Raising an Emotional Intelligent Child. John Gottman é o autor. Por fim, vai ser aqui uma recomendação autocentrada, mas eu tenho que recomendar, porque acho que não falei ainda durante o podcast, eu fiz um podcast é tudo. Fiz um episódio no podcast sobre o meu livro Gerir Emoções, foi na altura que lancei o livro, em 2022, só que já tinha lançado um primeiro, que na apresentação eu falo dele, Inteligência Emocional, uma abordagem prática, que é um best-seller em Portugal, já está atualmente na 7ª edição, mas nunca mencionei-o ao longo destes 60 episódios. Então, uma das recomendações, eu vou recomendar o meu livro, caso ainda não tenhas lido, e está em português. Então, o livro é este, se ainda não conheces, estou a pôr na câmara, Inteligência Emocional, e o subtítulo é Uma Abordagem Prática. Então, é o que eu gosto muito, a minha visão é uma visão científico-prática, então entender a ciência e como é que eu coloco em prática, e este livro faz isso mesmo. Então, à semelhança com os outros livros, eu também vou ler aqui um início do meu livro. Ok? E vou ler aqui o início sobre o que é inteligência emocional. Então, vamos começar. Aliás, eu faço aqui menção ao Spock, por isso vai ser interessante que eu já fiz ali a abertura de há pouco. Se pararmos para pensar um pouco, a expressão inteligência emocional assemelha-se a um paradoxo. Visto que parece não fazer muito sentido utilizar a conjugação destas duas palavras, inteligência e emocional. Em primeiro lugar, porque normalmente caracterizamos as pessoas mais inteligentes como frias, racionais, lógicas e pouco emotivas. Assim, no ápice, facilmente me vem à memória a personagem Spock. Se não conheces, Spock é uma personagem que apareceu numa série de ficção científica de sucesso, Star Trek. Nesta série, Spock serve a bordo da nave espacial USS Enterprise como oficial de ciências e primeiro oficial. É uma personagem meio terrestre e meio extraterrestre, oriunda do planeta Vulcano, que personifica o raciocínio lógico próprio do seu lado vulcano dominante, não manifestando quaisquer emoções, embora num ou outro episódio o seu lado humano o faça sentir emoções e agir de forma mais irracional.
Então, se quando sentimos emoções ficamos irracionais, como é possível sermos inteligentes simultaneamente? Em segundo lugar, porque já todos nós já fizemos coisas impensáveis e dissemos coisas que nunca imaginávamos poder dizer e que magoaram pessoas à nossa volta, pessoas de quem gostamos. E porquê? Porque estávamos alterados emocionalmente, porque estávamos com emoções à flor da pele, porque foi no calor da emoção. Logo, mais uma prova que tudo o que tem emoção parece não ter nada de racional. E por último, as emoções também são uma coisa primitiva, e não só, que herdamos dos nossos ancestrais. A nossa arquitetura biológica está desenhada para fazer funcionar aquilo que tem resultado melhor nas últimas gerações. É uma constante evolução adaptativa. O problema é que só há poucas gerações é que as coisas mudaram de forma disruptiva e as necessidades hoje não são as mesmas de antigamente. Mas o nosso cérebro ainda é influenciado exageradamente por aquilo que funcionou melhor nas últimas gerações. Por isso, quando estamos alterados emocionalmente, as nossas respostas são mais primitivas e fortes e podemos dividi-las em três reações: fugir, lutar ou congelar. Mais uma vez, as emoções parecem não ter nada de inteligente. Mas é neste paradoxo que encontramos a necessidade de treinar a nossa inteligência emocional. Esta é a base do desenvolvimento pessoal. São as nossas emoções que controlam as nossas decisões e são as nossas decisões que definem o resultado da nossa vida. Isto é um facto, uma verdade incontestável. Então, são as nossas emoções que definem como vai ser a nossa vida, precisamos ganhar ferramentas para as trabalharmos. E é assim que é o início, ou um dos inícios, não é logo no início, do meu livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Neste livro, eu escrevi em honra de Daniel Goleman, porque como o primeiro livro que eu indiquei, Inteligência Emocional de Daniel Goleman, foi o livro que me iniciou neste caminho, eu decidi colocar as 5 categorias que ele próprio utilizou. Então, neste livro, existem 5 categorias, e em cada categoria várias técnicas. Ao longo do livro tens 54 técnicas para conseguires desenvolver a tua inteligência emocional. Além do mais, em cada técnica eu conto uma mini história do João e do Pedro. O Pedro é uma personagem que tem elevada inteligência emocional e baixa QI, e o João ao contrário, elevado QI e baixa inteligência emocional. Depois vemos como é que é a vida deles ao longo de vários cenários. Então, para representar a técnica, conto uma história em cima dessa técnica. Mais uma vez, Inteligência Emocional, uma abordagem prática, de Paulo Moreira. E estes são os 7 livros que eu recomendo para desenvolveres a tua inteligência emocional. Como viste, tem aqui livros desde o conceito original, o primeiro livro que eu indiquei, Daniel Goleman, livros mais ligados ao foro profissional, ao trabalho, um livro ligado à parte parental e livros com modelos diferentes, teorias diferentes, abordagens diferentes para conseguires enriquecer o teu conhecimento e começares realmente a pôr este conhecimento em prática e aumentares a tua inteligência emocional. Espero que tenhas gostado destas recomendações. Se ainda não leste nenhum destes livros, começa por aquele que achares mais interessante. Se já leste alguns, provavelmente algum destes livros ainda não leste, ok? Porque, mais uma vez, nem todos estão aqui traduzidos em língua portuguesa e por vezes é mais fácil irmos ao mercado nacional. Então espero que gostes das recomendações e dá-me feedback sobre o que é que achaste, ou até se recomendas outro livro, podes-me enviar mensagem, por exemplo, no Instagram, em paulo.jmoreira, ou mesmo dar-me alguma ideia sobre episódios que queiras que eu escreva para este podcast. Então, muito, muito obrigado por estares desse lado e vemos no próximo episódio.